Antes de iniciar, eu só quero lembrar a todos é o seguinte. Nesses fatores de energias e de transmissão de imagens, formas, pensamento, nós temos que compreender que não há a necessidade também de uma obsessão, de uma influenciação direcionada. Compreende isso? A partir do momento que nós estamos no orbe terrestre, todos nós estamos em uma determinada frequência. E todos nós, para chegar aqui, ficar nesse orbe, tem que estar contido em nosso campo perispiritual todos os elementos que existem na Terra. Toda a tabela periódica, já são quantos elementos agora? 118. Quando eu estudei química era 104. Né? Lá nos tempos de 1980. Está compreendendo isso? Então todos os elementos estão contidos em nós. E em nós existe, no corpo perispiritual e no corpo físico, é o sistema nervoso periférico. E no corpo perispiritual é o perispírito, que nele contém todos os elementos da Terra. Então é mais fácil nós livrarmos das interferências espirituais, energéticas, no corpo físico que no corpo perispiritual. Vocês estão compreendendo isso? Porque no corpo perispiritual não tem as proteções que o nosso corpo físico tem. O corpo físico vem, a influência tem. O corpo carnal. Depois o duplo etéreo. Depois do duplo etéreo chegar no corpo perispiritual. Então nós temos aí duas barreiras que antecedem ao processo da influência. Aí entra essa parte que é a nossa capacidade de decidir. Por isso que Deus iguala todo mundo quando vem para a Terra. Jesus Cristo nos igualou, mas não perdeu, lógico, a sua grandeza, não é? Mas ele sangrava, mesmo sem ter nascido de mulher. Porque ele precisava ter todos os elementos sanguíneos no corpo dele. Mesmo que ele não, se fizesse o DNA de Jesus, não ia dar nada sobre Maria nem José. Estão compreendendo isso? Porque ele não foi concebido pelo homem, foi concebido, foi manifesto pelo Espírito. Então, não precisa de influenciar diretamente uma pessoa. Eu não preciso influenciar o hélito, direcionamento, endereço, código para ele, não. A partir que eu chego em determinada distância dele, eu já estou influenciando ele. Pelos meus fatores energéticos, envolve ele, para o bem ou para o mal. Mesmo que não tenha nenhuma ligação comigo. Mesmo que não tiver ligação nenhuma com você. Mas aí se tiver naquela mesma frequência. Não precisa. Se tiver na mesma frequência, é 100%. Mas se não tiver, vai ser a porcentagem do tempo. Do tempo. E nós sabemos que qual que é a maior... as forças maiores na Terra é do mal. Por que na Terra a força maior é do mal? Porque tem a maior quantidade de pessoas menos boas na Terra, né? Vamos falar menos boas, que nós estamos incluídos, né? Você está entendendo isso? Você está compreendendo isso? Sessões coletivas, né, de um modo geral, em todos os aspectos. Coletiva, na rua, você está passando na rua, você está captando a energia que aquela rua tem na sua frequência vibratória diária. Se você caminhar na Wall Street, dá vontade de ser o quê? Milionária, já começa a gastar. No caso aí, seria interessante a questão de evitar determinados. Não vou falar interessante, não. Eu vou falar assim, necessário, obrigatório. É como sobreviver. Mas, por exemplo, assim, vou dar um exemplo, porque assim, tem algumas dúvidas, né? Eu vou numa CPP, por exemplo. Em um lugar assim, onde tem assim, muitos tipos de energia, né? Terrível, principalmente uma. Sexual. Todos vocês que entram lá dentro saem doidos para arrumar outra pessoa. Se não arrumar lá dentro. Aumenta a libido lá nas tampas. E aí, o que a gente poderia fazer? Antes e depois. Prepare-se antes e prepare-se depois. Prepare-se antes porque você vai, não é porque você tem vontade, foi pela condição obrigatória do seu trabalho, necessidade do trabalho.
Então faça uma rogativa antes, faz uma rogativa depois. Assim como os espíritos que descem na Terra. Os espíritos descem na Terra para fazer um atendimento, ele sai lá do nosso lar e vai direto lá no atendimento? Não. Ele vai ali perto do animal, de um cavalo, debaixo da árvore, nas margens do córrego, e depois vai lá no atendimento. E depois que sai do atendimento, ele vai embora? Não. Ele vai lá na mata, no animal, né? Nas rochas, nas pedras e vai embora. Caramba. E se ele fizer direto, ele for lá, ele morre de vomitar. Ele exuda por todo o corpo perispiritual dele aquela energia. É a chamada segunda morte. Segunda morte. E quando isso, quanto mais sensível for, mais forte fica essa situação. E quando isso vai acontecendo, a chamada segunda morte, ele vai perdendo a capacidade de manutenção da sua imagem humana. É onde começa a atrofiar. E aparecer com determinada forma de pensamento. Aquilo que estiver influenciando com maior. Aquilo que aconteceu lá na libertação. Você é uma loba, você é uma loba, você é uma loba. Ela transformou numa loba. Amigo, eu tô, por exemplo, eu tô na minha casa, eu falo assim, domingo eu vou lá na minha mãe. Pego minha moto de manhã, vou, volto, não faço nenhuma prece. Você vai passar a semana ruim e começa a agir sentimentalmente, virando emoção, exatamente o que sua mãe quer. Exatamente como ela estiver lá, ela te desejando. Não é? Exato, você vai sentir, aí você vai começar a ter raiva de mim, você vai começar a ter dificuldade para cá, sua moto não vai pegar para vir para cá, você não, tudo que for relacionado ao Centro Espírita Geraldo Magela, Recanto da Paz, vai ter uma problemática maior. Você vai pegar uma ferramenta, você deixa ela cair, você vai fazer um negócio, estraga, você vai. Fruto da onde? Das energias lá que era imagem, transformou em formas, pensamentos, formas, emoções, energia de acontecimento. Pronto. Vou lá na minha mãe, meu Deus, né? Ilumine minha mãe, amor. Ilumine minha mãe, minha família, me proteja. Pessoa. Chega lá, abraça, fala a verdade, né? Com sinceridade, sem ofender, sem raiva, sem imposição, né? Falando, deixa tudo lá e vai embora, rezando, cantando, cantorolando. Chega em casa, deita, toma um banho, adoro banho, chega em casa, toma um banho. O banho é uma asepsia, né? Faz os seus poros do sistema nervoso periférico modificar os fatores vibracionais, principalmente se for gelado, dá o choque, né? Térmico ali no corpo. Aí você deita, fica 10 a 15 minutos quietinho, faz a prece. Acabou tudo. Entendeu? Hein? Se não tiver jeito de tomar banho depois que sai da CPT, toma um banho mental. Entendeu? Agora nós temos que entender que nós somos contaminados. Você vai no centro de Goiânia, você vai onde você for, é contaminado. Aquela contaminação, ela é imperceptível, porque ela é abstrata. Nós é que vamos transformar ela na semana em acontecimento. Por simbiose, por automatismo. Vai transformar em automatismo. Está entendendo? Isso é igual para você, tá aqui eu, a Angélica, né, a Sama. Aí a Angélica chega e fala assim, nossa, estou morrendo de raiva da Sama. A hora que a Angélica sabe que a Sama chega, eu já começo a olhar a Sama com outra cara. Nossa, mulher chata. Eu não estou sentindo nada contra a Sama, mas eu recebi a energia e eu aceitei. Aí, a Angélica, nossa, mas a Sama é bacana, é uma mulher guerreira. Ela pode ter alguns defeitos, mas ela tem qualidades extraordinárias. Aí o senhor não jogou. Quebrei. Aí me jogou. Eu quebrei, eu não julguei e eu não aceitei. Pronto, a Cassandra chega, eu trato ela do mesmo jeitinho. Igual aquela pessoa que estava comendo à noite, ela dá vontade dela. Isso. Né? Isso. Então, assim, nossa, determinada pessoa é assim, não, ela é fantástica, tantas coisas que ela deixou de boas no centro, que até hoje usa pela direção que pela disciplina, o trabalho, a organização que ela fez. E essa hora, essa pessoa lá recebeu um banho de luz nessa terra. A cabeça nem doeu, né? Porque senão, se nós falássemos mal, se incentivasse mal, ela dá uma tonteira lá, fala, nossa, será que eu estou tonta? Acho que deve ser porque aquilo da azeitoninha que eu comi. Não estava falando mal lá. Né? Energia direcionada. A união pelo pensamento entre os médios que integram a corrente exobsessiva na mesma faixa magnética dos espíritos auxiliares irá permitir a formação de imagens que, por processo fluídico, serão percebidos pelos desencarnados durante o atendimento. Clichês mentais que irão fixar em sua tela
íntima, alterando-lhe a frequência vibratória, renovando-lhe o modo de ser e sentir. Enfim, a doutrinação por imagens mentais tão ou mais efetiva do que aquelas que possa ser transmitida por diálogo verbal. Agora vocês entenderam? A grande chave, o grande segredo do recantatório, a mentalização. E antecede esse trabalho mediúnico. Não precisa falar nada depois, gente. Tá tudo ali plasmado. Os espíritos já chegam, já vê aquilo tudo, já sente aquilo tudo, ele passa a viver aquela realidade. Ele enxerga só aquilo. Ele saiu lá das profundezas do umbral, enxergando só careta, chega aqui, vai enxergar flores, vai enxergar riacho, vai sentir a energia. Vai encontrar com Jesus naquela cabana. Tudo isso aí. Você está entendendo? Então ali é criado, quando nós unimos nosso pensamento, aí, por isso que fica ali tentando desviar o pensamento de um ali, outro lá, para poder, né, fazer as imagens virar aquelas preto e branco da televisão antiga. Rapaz, nós somos 4K, gente. Nós já somos 6K. Nós somos Ultra HD. Nossa imagem é Ultra HD. Então, quando os espíritos chegam aqui, eles veem a imagem Ultra HD, 6K. Você está compreendendo? Que sente até a gota do suor saindo, assim, as partículas da gota saindo do colo. Isso tem tudo. Então, tudo isso é desenvolvido. Aqueles clichês deles acabam na hora. Por isso melhora quase instantâneo. Quase instantâneo. Está compreendendo isso? E para eles melhorar quase instantâneo, nós melhoramos 100%. Eu nunca vi, em 25 anos de direção de trabalho mediúnico, que eu faço mentalização, algum médium ficar pior. Já vi médium de 78 anos, 80 anos, ficar parecendo menininho de 14. Se seguirem essas formas, pensamento, sentimento, emoções, vibrações, construções. Porque quem recebe primeiro, nós fazemos, plasmamos, e nós somos os que estão vivendo dentro dessa redoma. Aquele que foge, ele perde a sintonia, ele não recebe em si. Entende? Não recebe 100%, porque ele recebe porque está recebendo por simbiose entre que os outros ali formaram para ele, né? Mas ele não vai receber 100%. Então, vamos dar quantidade, por exemplo, 2 médios, né? 3 conseguiram na totalidade, 2 não. Se quiser ter na quantidade de energia, claro, interfere. Vai dificultar um pouco, diminuir um pouco a frequência vibracional. Não lembro qual. E desgastar os 6. Era no plano espiritual, né? Tinha alguns trabalhadores espirituais e uma direção, para eles formarem uma imagem. Só que eles não estavam conseguindo, ele estava. Vai faltar uns dedinhos. Falou para eles se esforçarem mais. Quantas vezes eu paro a corrente no meio dela? Para poder conseguir classificar. Quantas vezes eu paro a corrente no meio? Vamos atender o irmão da direita, da esquerda. Vamos fazer limpar nós. Tem você. Por que é? Né? Porque está tendo interferências, bloqueios. Isso aí porque tem teoricamente, assim, tem uma quantidade de irmãos ali que serão atendidos, já preparados para aquele atendimento daquele dia. Se tem essa... Sem contar os outros que vêm depois. Naquele momento. Tem a quantidade, mas vem alguns também que não foram. Aí existe, né, alguns desses exemplos que o Juscelio falou, dos 8, 6 estão ali tranquilos, né, na sua totalidade, e aqueles 2 não. Nesse caso, esses 2 não vai diminuir, teve um déficit ali da energia e tudo mais, aquela totalidade daqueles irmãos eles seriam atendidos, vamos supor que fosse 1000. Eles vão ser atendidos, todos eles, ou acaba que fica um ou outro ali para trás, meio mais ou menos? Não, todos não serão atendidos. Acontece, faz uma triagem muito grande nos fatores da energia. Então, aqueles que têm menos necessidades energéticas se aproximam desses 2 médicos. Entendeu? E assimila-se os fatores energéticos mais ou menos. Entende? Aí depois que passou todo o trabalho, todo o processo, encerrou, ainda não tem essa energia dentro da sala. É lógico que sobrecarrega os outros 6, né? Então fala assim, vamos empurrar um carro daqui até no posto de gasolina com 8 pessoas, aí 2 escoram no carro, ou 2 entram lá dentro. Os outros 6 vão ter que fazer mais força. Né? Tem 10 pessoas para pegar 100 quilos. Aí 10 pessoas pega 10 quilos. Né? Não, mas só 5 vai pegar. 5 terá que pegar 20 quilos cada um. E assim por diante.
Entendeu? E aqueles, por isso que na quinta-feira agora foi pedido para ter maior coesão de confiança, não é? E obediência com a direção. Não é a minha, não, é o trabalho, é a disciplina do trabalho. Para facilitar todo o processo energético que o planeta está passando, nossa casa está passando, passará, e por cada um de vocês e de quem? De seus familiares. Então, lencou ali, um filho seu lá, estrumbica lá também. Você está entendendo? A energia não é sozinha não, filho. Está entendendo isso? Atendeu aqui, seu filho é socorrido lá também. É a lei. E como diz na Jesus, né? Cada um. É a lei da compensação, filho. Não é cobrar, não tem um mês, está sendo aplicado. Filho, é a lei da compensação, menino. O universo, a humanidade, o universo trabalha com lei de compensação. Não existe outra lei, é a lei da compensação. A cada um segundo. Suas obras, suas vontades. Oi? Nunca. Nunca. Pode parecer tão rotineiro, mas não é. Quando fala assim, depois a nossa direção, não é sua. Não. O trabalho, É. o relógio que está ali assistindo, é que vai passando. Claro. Aí é totalmente diferente. Tudo é diferente. Tudo. Né? A disciplina material é a mesma. A única coisa que é rotineira, disciplina material. Essa é necessária. Necessário para quê? Para a gente não desligar da intuição espiritual. Compreende? Então, se eu chego e faço a parte material, então eu tenho maior potencialidade intuitiva. Agora, se eu tenho que preocupar com as coisas da matéria, eu não me ligo com as coisas do espírito. Se liga na matéria, desliga no espírito. Desliga no espírito, desliga na matéria. Né? O irmão Clementino emitia ideias expressas em forma de pensamento que era percebida ao mesmo tempo por Dona Eugênia e Dona Celina. Da mesma forma, a corrente desobsessiva, formada por vários médios, poderá, dentro da mesma diretriz, auxiliar vários sofredores simultaneamente. Cada um irá receber e traduzir estes estímulos sugeridos pelo pensamento criado e pelo pensamento criador e coletivo da corrente, segundo a possibilidade que dispõe a conseguir alcançar momento das passagens, sendo em qualquer condição sempre favorecido e beneficiado. Ação fluídica. Esse negócio, um minutinho, por favor. Isso é tão interessante. Hoje eu tive assim, uma visão, né? Na hora que eu estava vindo assim, vi uma visão como se eu estivesse vendo a humanidade inteira. Se nós pegarmos aí, há 50 anos atrás, quantas tatuagens você via por dia? Raro. Por que hoje todo mundo tem vontade de tatuar? Todo mundo hoje tem vontade de tatuar. Já tem vontade de tatuar? Já teve vontade? Tive, ixi. Quando eu fazia academia eu era doido para tatuar. Por quê? Ixi. Aí, acabou de falar. Existe uma forma de pensamento coletiva. Então, lá para 1940, 50, Chico de Volta falou, vão descer na Terra todos aqueles espíritos que estão pairados nas regiões umbralinas para dar oportunidade aos últimos processos encarnatórios. O que eles trouxeram? A degradação. A degradação. Então, primeiro, não respeite teu corpo, começa com tatuagem, começa a fazer isso. Então vai perdendo. Você vê aquelas pessoas bonitas, homem ou mulher, com a pele maravilhosas, e empreteja tudo com tatuagem. Não é? Ali ela passa a ter, sabe, um desprezo pelo próprio corpo. É exatamente isso que as formas trevosas querem para a humanidade. Então, a hora que eu estava andando assim, a hora que eu vi assim, parece que eu vi a humanidade inteira se tatuando. Compreende isso? Então, sabe, nós temos que ensinar, falar, exigir, enquanto tivermos sob a nossa responsabilidade, não permitir. Depois cada um vai fazer o que quiser. Por isso é necessário implantar a ordem, a disciplina, a ética, a honestidade, a honra na cabeça de todos. Por isso que eu falo, coitado daqueles que não criam e não educam sua família, seu lar, seus filhos na doutrina dos Espíritos. Estão lascados.
Porque chega uma hora, as outras religiões não educam, não ensinam. Nós vamos ver, se pegar pelas líderes de algumas religiões, aí a gente vê que tem religião e ela é formada só por aqueles que têm aquela determinada forma de viver. Religião dos tatuados, religião dos homens que não são homens, né? Tá entendendo? Mulheres que não são mulheres, e assim por diante. Daqueles que gostam de rock pesado, e assim por diante. Então é uma forma de degradação da humanidade, une o santo ao profano. O que tem uma tatuagem? O que tem? Isso na pele. Desse jeito. Não, filho. Fala desse jeito mesmo. Não, filho. Para ela estar aqui, ela tem que ser saída da onde? Daqui, filho. Porque a hora que você vai escolher uma imagem lá, no livro ou na cabeça, ela saiu da onde? Ela saiu daqui. Ou você está ligando da onde você veio, ou você está ligando com quem você caminhava junto. É tão magnético que eu posso dar exemplo de mim mesmo. Quando eu saí do centro, passava algum tempo, eu até visitei um curso de tatuagem, né? Com a desculpa, né, de que eu iria tatuar duas corujas. Eu gosto da coruja pela pedagogia, eu sinto da sabedoria. E duas porque cada uma representaria um filho meu. Então, assim, estava Tudo aí, ó, tá vendo? estava tudo certo. Acasalando tudo. Desculpas. Me permitia achar Fazer. que estava certo. Tá certo. Eu cheguei a entrar no estúdio. Isso. E aí, assim, depois assim, eu saí conversando até com o André Luiz. Deve ser o anjo da guarda que ficou lá, dando martelada na sua cabeça. Não, rapaz. Graças a Deus. E eu conversando com o André Luiz falou assim: mãe, a senhora lembra do que a senhora fala para nós? Sempre falou, sempre ficou. E aí eu sempre falava para ele: nós somos só duas corujinhas pequenininhas, né? E aí ele falava: mãe, a senhora lembra? Tudo que a senhora. Aí assim, nisso, eu fui tirando aquilo, eu fui diluindo. Mas a vontade ficou. Ficava, né? Não, ela ficava ali. Ficava. Mas aí, graças a Deus, eu falei: Jesus, quando eu acordei, eu falei assim: Jesus, amado, o que eu ia fazer? Eu ia ser um arrependimento profundo, ia ser uma coisa. Era como se você. Isso é igual sarna, filho. Se você coçar a primeira vez, ela esparrama. Você tá entendendo? Diz a sarna baiana, quanto mais coça, mais dana. Né? Exato, simples. E eu falava: gente, mas não tem que eu Mas não, você põe o símbolo do infinito, depois você quer pôr o infinito em você. Infinito tatuagem, não tem jeito. Sabe? São formas de induções, são o ataque coletivo. Sabe? Se uma falange de espíritos paira sobre uma bairro, um setor, uma cidade, e começa a emitir forma de pensamento, todo mundo lá começa a fazer. Pois é, isso aí, ó. Exato. Induzir desde criança. Você quer mudar é a filosofia dos irmãos aí, ó, né, do PT, o socialismo. Você quer mudar uma sociedade? Leva 20 anos. Começa nas crianças. Não, mas não se culpe com isso. Mas você foi envolvida também. Foi envolvida. Eu tive vontade de fazer tatuagem. Todo mundo teve vontade. Mas você já assistiu Amor Além da Vida? Você já assistiu? Então assista. Robin Williams. Pois é, lá o Rony vai fazer o médico, vai te buscar. Vai que vai buscar ele. Aqui, ó. Ó, eu pedi 100 anos para salvar meus filhos. 100 anos. Já passou, tá na metade. Os filhos consanguíneos e os filhos de Também. Tá com calor aí. Agora a Helena, amiga, ela tem uma tendência para fazer tatuagem. Nossa, a Helena tem tendência de muita coisa, tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado. Isso eu venho aconselhando desde antes de nascer.
É ou não é? É. Falei para o casal, falei, ó, cuidado, ela vai ser assim, assim, assim. Vocês têm que fazer assim, assim, assim. Tudo que foi avisado, orientado, né? Está visto. Mas, Isabel, o amor cobra a multidão de pecados. Saiu do umbral agora, tá mais, não? Você já abriu a portinha. Não, eu já estava olhando, estava comendo bolo já. Estava comendo bolo já. Mas isso é muito importante, o esclarecimento, né? Se não tivesse esse esclarecimento, né? Daqui a uns dias ela surge uma filha à vontade de fazer tatuagem. Por isso, a gente tem que ter muito cuidado com o que hoje tem uma filosofia assim de deixar fazer aquilo que tem vontade, né? Hoje eu estava na fila do caixa do supermercado, aí uma criancinha desse tamanho. A hora que eu olhei para ela, ela estava de pijama. Eu falei, já é problema dos pais. Está no supermercado de pijama. Aí a criança pegou e olhou para alguma coisa e começou no colo do pai gritar e ficar doidona lá. O pai pôs ela no chão. A mãe chegou perto dela assim e falou, se controla, meu querido. Se controla, meu filho. Se controla. O que a criança fez? Passou a dar gargalhada. Mais ria. E a mãe passou a rir também. Eu falei assim, estão lascados. A criança de 5, 6 anos de idade vai saber o que é se controla? Ela sabe? Sabe. Mas ela sabe um dedo no nariz. Quieta. Pronto. Na hora que chegar na adolescência, ela vai aprender a se controlar, a dominar suas emoções. Ela vai chegar na fase da pré-adulta a controlar suas emoções. Chegará na fase adulta aprendendo a controlar suas emoções. Entendeu? Mas não teve isso, ela não tem base de sustentar as suas emoções. Entende? Foi isso que eu vi hoje. É isso que está falando aí. Então os espíritos vêm, derramam sobre a humanidade e apressam o amor. Alguns recebem essa pressa do amor quando eles buscam a pressa do amor. Vem o espírito das trevas e fomenta as trevas. Aí nós começamos a tatuar, beber, tá. Por quê? Qual é mais forte na Terra? O mal. Porque os espíritos chegam, vem lá de cima, tem que baixar sua frequência vibratória, não é? E aqueles que estão aqui? Ele já está baixo. Ele já está assimilando conosco. É conexão, mano a mano. Entendeu aí? Por isso que quando nós recebemos um fator energético, isso eu sou doutorado, ele leva algumas horas e até alguns dias para poderem sair. Seja você querendo ou não querendo. Então, quando cai nas vias da memória neuronal, e esses neurônios entram numa frequência, e as forças negativas conseguem colocar lá, nessa memória neuronal, os clichês e a energia de igual teor, mesmo quem tem conhecimento, quem tem potencialidade de magnetismo, leva dias para poder retirar. Compreende? Por isso Jesus Cristo foi para o deserto, porque ele já estava ali começando a falir, falou, deixa eu sair para desse povo, porque já estava contaminando. Oi? Exato. Por isso ele fazia alguma coisa e ia para a pedra, fazia alguma coisa e ia para o mato, fazia alguma coisa e ia para dentro do mar, andava, entrava dentro da canoa com os pescadores, e falava, vocês vão dirigindo aí que eu vou dormir. Deitava e ia dormir. Os pescadores pescavam. Aí o mar revolta, ele dormindo, eles já blasfemando contra ele, e ele só gritaram, ele levantou, o que está acontecendo? Ele pegou 2 dedinhos, faz assim, ó, os espíritos fazem com a gente faz com tratamento, põe 2 dedinhos, o mar revolta dos pensamentos, você faz só, encosta assim, você vai vendo a serena. As águas ficam tranquilas. Frequência. Então nós temos que aprender a escolher nossas frequências. A pessoa está com a frequência ruim, dá afastadinha dela. Proteja-se ao aproximar, proteja-se ao estar, proteja ao sair. Não vem com esse negócio, mas é meu parente, é meu pai, minha mãe, meu filho. É energia, filho. Não é porque ele tem seu nome no seu registro de nascimento que ele tem uma energia boa. Não, ele te ama, mas naquele momento está com a energia ruim. Está entendendo? Então é preciso trabalhar isso, ajudar, ensinar, proteger, para depois a gente auxiliar.
não é? Depois auxiliar. Você já pensou se a Jaqueline ficasse doida igual o pai dela? Assim, um pouco ela é. O que adiantaria os dois estar lá? Não, mas ela está ali, lutando. Traz ele todos os tratamentos, traz aqui fielmente, já há algum tempo. Entendeu? E está auxiliando o espírito dele, salvando o espírito dele. Porque no processo degenerativo não tem como modificar as leis da natureza. Então no corpo físico não tem como fazer mais nada nessa encarnação. Mas no espírito tem. Está entendendo isso? Né? Olha lá, então, acha um lugar para parar aí, porque estou aqui. Tá. Daí a pena que você... Tá. Ação fluídica. Resta-nos ver se a ação fluídica nas atividades mediúnicas é semelhante à ação exercida pelos obsessores em mecanismos já expressos. Caso se confirme essa proposição, poderemos então concluir que é possível ter um método desobsessivo utilizando dos mesmos recursos empregado na obsessão, somente que em sentido contrário e superior, método a ser desenvolvido pela possibilidade mentais, como até aqui ficou caracterizada a desobsessão por corrente mento-eletromagnética. Explicação de Kardec. Se um espírito quiser agir sobre uma pessoa, dela se aproxima, envolve com seu perispírito, como um manto. Os fluidos se penetram e os dois pensamentos e as duas vontades se confundem. Então o espírito pode servir-se daquele corpo, como se for o seu próprio, fazê-lo agir à sua vontade, falar, escrever, desenhar e etc. Assim são os médios. Se o espírito for bom, sua ação será suave, benéfica, e só fará boas coisas. Se for mal, fará maldade. Se for perverso e mal, ele o constrange, até paralisar a vontade e a razão, que abafa com seu fluido, como se apaga o fogo sobre um lençol de água. Falo, penso. Fala e age por ele. Levo contra a vontade os atos extravagantes ao ridículo. Uma palavra, o magnetismo, catalepsia, moralmente o indivíduo e se torna um instrumento cego da sua vontade. Tal é a causa da obsessão, da fascinação, da subjugação que se mostra em diversos graus de intensidade. O paradoxo da subjugação, geralmente chamado possessão. Devo notar que, neste estado, muitas vezes o indivíduo tem consciência do ridículo daquilo que faz, mas é constrangido fazê-lo, como se o homem mais vigoroso que ele fizesse contra a vontade mover o braço, a perna e a língua. Kardec confirma também a ação fluídica, o que já constatamos quanto à ação mental. Independente da evolução do espírito, o mecanismo de atuação é sempre o mesmo, diferente o sentido. Se o espírito for bom, a influenciação será boa, sucedendo, o contrário será maléfica. Através da vontade quiser agir, aproxima-se da pessoa. O espírito, por ação mental perispiritual, como um manto, pode influenciar, causando sensações benéficas ou má, fazendo boas coisas ou constrangendo até paralisando a vontade e a razão. Como na transmissão de quadros mentais, muda-se o conteúdo da ação, do propósito e o objetivo, a finalidade. Não é o método e o mecanismo que possibilita a interação. Aí parei aqui. Fantástico, né? Quando iniciou-se um grande estudo do magnetismo, nós sabemos validamente que Mesmer é o pai desse magnetismo animal. É o magnetismo que funciona nesse processo de saúde ou doença, de obsessão ou desobsessão. É o magnetismo animal, aquele que nós temos, o corpo tem, tudo aquilo que tem sangue, tem esse magnetismo animal. Por isso, um magista, ao fazer uma magia, ele usa, no processo da alquimia inferior, usa elementos, não é? E quanto mais inferior for o animal, mais forte é esse magnetismo negativo, mas aquele magnetismo negativo, ele precisa ter uma vontade para conduzir e direcionar, não é? Então, Mesmer iniciou esses estudos de descobrimento quando fez com
aquele processo das limalhas, no processo da maromba, igualzinho faz nas polarias, né? E colocava as limalhas dentro de um aparelho redondo e lá uma roda e com um pau, em vez de burro, animal puxar, como era ainda hoje, ainda encontro nas olarias, ainda puxado por tração animal, colocava as pessoas para empurrar. Então, acreditava que as limalhas, com o magnetismo da fricção, gerava energia para ajudar, né? Acreditava. Claro que tem esse magnetismo dos minérios, né? E é usado, claro, a gente pode usar ele com a força, nós usamos ele aqui com a força mental. Mas também o ser humano começava a transpirar. Então, quando nós transpiramos, dá também a energia ectoplasmática, que vem através de um processo energético, através da transpiração. Né? Vou contar um segredo para vocês. Muitas vezes eu uso esse magnetismo na academia, para me fortalecer, entendeu? Então, eu uso, tá muita gente suando lá, e aquela energia, né, ectoplasmática, eu vou usar um pouquinho aqui, né? Mas por que eu não vou usar, né? Entendeu? Aí aquilo te dá uma força, né? Uma melhora muito grande, porque é energia animal, né? Então, e até hoje, esse processo foi desenvolvido, nós podemos fazer a intensificação dela e a manipulação dela através da força do pensamento e da vontade. Mas para ela ter uma força, esse magnetismo, ela tem que ser produzida. Por isso o médium precisa transpirar. Entendeu? Sem a transpiração, o médium tem ela só naquilo que é a manutenção do seu organismo. Socar o pneuzão, né? Entendeu aí? Por isso a necessidade de transpiração. Em qualquer atividade que se faça. Ao relento e mexer com as energias telúricas são as melhores, lógico, né? Por isso plantar cuidar do ar, cavar um buraco, mexer com a terra, fazer essa manipulação, isso dá vigor físico. E uma capacidade maior da gente movimentar essa energia ectoplasmática. Né? Vocês podem verem. Esse dia ainda falei para a Júlia, falei, Júlia, começa a tomar aí um suco de beterraba, você está começando a entrar num processo anêmico, não é? Você olha, eu vejo dentro das células dela, não precisa nem de laboratório. Né? Quando o Rony chegou de Portugal, eu via a corrente sanguínea dele cheia de coisa preta passeando. Você nunca ficou sabendo disso, hoje que eu estou contando. Mas ele tinha uma fraqueza tremenda, não tinha? Uma debilidade física, adoecia quase toda semana. Não podia ver. Ele estava com dor de garganta, febre, tossindo, era muito. Então aí hoje já melhorou aí, ó, uns 70%. Entende? Então, isso só se faz através da assimilação desse magnetismo animal. Entende isso? E é ela que nós usamos no trabalho mediúnico. Nós não precisamos mais carregar ferro, misturar ferro. Nós precisamos misturar terra, misturar elementos para ter essa potencialidade. A gente não faz, as trevas faz. As trevas faz. Ela manipula esses elementos. Por isso eu vejo tanto espíritas debandando para terreiro, porque lá eles estão manipulando. Aí acha que é solução, não é? Ah, resolveu rápido. Não, porque ele sente esse magnetismo naquele instante, naquele magnetismo acaba. Ele acaba, com 3 dias ele acaba. Filho. Ele acaba, se você não desenvolver, então ele é só a energia quântica que te dá. Aí cria-se o quê? A dependência. Com esses terreiros. E esses terreiros aí vão criando a dependência e vão chegando espíritos cada vez mais com interesse dessa dependência. Porque da mesma forma que eles estão manipulando os elementos, eles também precisam de quê? Da nossa energia humana. Aí cria-se uma vampirização, a troca de energia. Está entendendo isso? Aí cria essa vampirização. E aí a pessoa vai adoecendo. E de acordo com a determinada energia, ela vai assumindo uma determinada personalidade de vida. E aí não dá conta de sair mais. É a dependência, o aprisionamento. Aí cria esse, como falou aí, cria perispírito sobre perispírito. Corpo espiritual com corpo carnal. E aí os espíritos usam, manipulam as vontades como quer. É uma coisa muito séria. É uma dependência. Sair disso não é fácil. Não é mesmo. Considerações finais já. Então, deixa eu agradecer. Fantástico. Então escolhe você com você para fazer a prece. Só a melhor versão. Mestre Jesus,
Obrigado, Senhor, por tanta oportunidade, mesmo ainda, Senhor, não assimilar tantos ensinamentos, Senhor. Mas agradecemos em Teu nome santo, Senhor. Pedimos, Mestre amado, que abençoai sempre essa casa de amor, que abre as portas para tantos filhos de Deus, Senhor. E nos dá a oportunidade, Senhor, mesmo sem nenhum merecimento, ser servos dos Teus servos sobre a terra. Senhor, nos dá a coragem para lutar contra nós mesmos. E para que um dia possamos estar na fileira, Senhor, de trabalhador da Tua seara. Abençoai nosso retorno para os nossos lares. Abençoa nossos familiares, Senhor. Abençoa aqueles que não enxergamos, que titulam algozes, inimigos, perseguidores. A esse Jesus Cristo pedimos mais carinho. E com mais amor, Senhor, nos dá sabedoria para saber como agir, Senhor. Não ofendendo, Senhor, mas trazendo, assim, os Teus ensinamentos em nosso coração para ser útil a essas almas. É em Tuas mãos, Cristo amado, nossa vida entregamos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina a perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes entregues às tentações. E liberta, Senhor, a prática de todo o mal. Que Deus seja louvado e que assim seja.